Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos na aula passada. Então, só para a gente recordar um pouquinho, né, o que a gente comentou antes de dar sequência, nós falamos sobre os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Discutimos a questão do sujeito ser considerado um termo essencial e falamos sobre os casos dos verbos nocionais e não nocionais, que vão implicar depois na classificação do predicado. A gente chega lá. E começamos a falar sobre os tipos de sujeito. E aí dissemos que os tipos de sujeitos são divididos em dois grupos básicos: os sujeitos que são determinados e os sujeitos que são indeterminados. Né? No caso, os sujeitos determinados podem ser de três tipos. Então, sujeito simples, sujeito composto e o sujeito oculto. Depois, temos o sujeito indeterminado e aqueles casos em que a oração é sem sujeito. Então, vamos lá. Só para a gente recuperar, a respeito dos sujeitos que são determinados, nós temos o sujeito simples, que é aquele em que a gente tem apenas um único núcleo, né, uma palavra principal. O sujeito composto, que a gente tem dois ou mais núcleos, né, essas palavras principais, e aí vocês devem lembrar da nossa aula passada. O sujeito oculto, que é aquele que não está explícito na frase, mas a gente consegue recuperar ou pela terminação verbal, né, pela flexão do verbo, ou pelo contexto, porque a gente consegue recuperar da oração anterior, da frase anterior, certo? Então, esses eram os três tipos de sujeitos determinados. E hoje a gente começa a falar sobre o tipo de sujeito indeterminado. Então, obviamente, se nós temos um sujeito indeterminado, é porque a gente não consegue dizer quem é ele, né? A gente não está definindo, delimitando quem é esse sujeito. E como que a gente pode ter a construção desse sujeito indeterminado? Uma das formas é usando o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência anterior. Porque se tiver uma referência anterior, é aquele caso em que a gente consegue identificar o sujeito oculto por meio do contexto, né? Então, por isso, sem nenhuma referência anterior, nós temos sujeito indeterminado. Então, aqui alguns exemplos. Chegaram a comentar que o crime foi planejado via internet, falam em você o tempo todo por aí, roubaram meu carro há 5 anos, assaltaram 3 lojas na avenida principal da cidade. Então, todos esses verbos no início ali, eles estão em terceira pessoa do plural, sem uma pessoa, né, do discurso com quem ela concorda, justamente para indicar que o sujeito não é determinado. Eu não consigo dizer, né? Então, o sujeito é indeterminado por quê? Ou eu não sei quem é o sujeito, por exemplo, roubaram meu carro há 5 anos e eu não sei quem é, ou porque eu não quero dizer, como ali, ó, falam em você o tempo todo por aí, né? Muitas vezes eu sei quem é, mas eu não quero apontar o dedo, eu não quero dizer quem é que está falando. Então, ou você não quer dizer quem é, ou você não sabe, por isso o sujeito é indeterminado. Então, essa é uma das possibilidades e acho que a mais tranquila da gente identificar. A outra forma de sujeito indeterminado é usando a partícula se, o pronome se. E aí é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são com alguns verbos específicos. Depois a gente vai falar, né, melhor sobre os verbos, mas só para vocês terem uma ideia aqui a respeito da construção do sujeito indeterminado. Então, nós temos ali, quando eu tiver verbo de ligação ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto seguido da partícula ser, eu vou ter um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é ele, ou eu não quero dizer, né? Então, era-se feliz na infância, né? Não tem alguém que era-se de modo geral. Então, ali o era é um verbo de ligação, seguido da partícula ser, sujeito indeterminado. Morre-se de fome diariamente. Ali eu tenho um verbo intransitivo. O que significa? É um verbo que não precisa de complemento. Diferente, por exemplo, de comprou. Comprou o quê? Né? Esse verbo comprou, ele pede um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. No caso do intransitivo, é aquele que não pede complemento. Então, eu posso dizer, João morreu, né? Então, o verbo não vai ter
o complemento. O que eu posso ter relacionado a esse verbo são as circunstâncias de tempo, modo, lugar, causa, mas não necessariamente um complemento. Então, ali, morre-se de fome diariamente, de novo eu tenho o sujeito indeterminado. Necessita-se de cuidados com a saúde. Ali eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o verbo necessitar é um verbo que pede complemento, né? Necessita de alguma coisa. Como esse verbo pede complemento e esse complemento vem por meio de uma preposição, que é o de, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Por isso, ele, acompanhado da partícula ser, fica no sujeito indeterminado. E todos eles percebam que vão ficar no singular. Né? Então, depois a gente volta a falar sobre isso especificamente. Então, a respeito do sujeito indeterminado, atenção. Verbo transitivo direto mais a partícula ser não é um caso de sujeito indeterminado. O sujeito estará na frase. Então, ali, ó, alugam-se casas e apartamentos. Quem aluga, aluga algo, aluga o quê? Como esse verbo pede um complemento, ele é transitivo. E como esse complemento não pede preposição, é transitivo direto. O que isso significa? Que essa frase está na voz passiva sintética, né? E corresponde a casas e apartamentos são alugados. Dessa forma, o verbo concorda com o sujeito. Lembra que uma das definições de sujeito é justamente essa, né? Com que o verbo vai concordar? Justamente ali eu tenho casas e apartamentos, um sujeito composto, né? Que corresponderia a casas e apartamentos são alugados. Matou-se uma criança, né? Uma criança foi morta. Então, uma criança é o sujeito simples, porque quem mata, mata algo ou alguém. É alguém, no caso. Matou quem? Então, por isso, eu tenho um verbo transitivo direto, e nesse caso, prestem atenção que o verbo concorda com o que vem depois, ou seja, com um sujeito. Então, por isso que aqui, ó, alugam-se, ficou no plural, concordando com casas e apartamentos. Matou-se, concordou com criança, ficando no singular. Por isso que aquela expressão clássica que a gente vê em plaquinha, vende-se ovos. Na gramática, na normativa, teria que ser vendem-se ovos, porque corresponde a ovos são vendidos, né? Então, vendem o quê? Ovos. Então, é um verbo transitivo direto, portanto, o verbo concorda com o sujeito. Então, nesses casos, a gente tem o sujeito ali, né? Então, ele pode ser simples ou composto. Nos demais casos, eu tenho o sujeito indeterminado, né? Então, ali, o verbo de ligação, o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto, como nós falamos no slide anterior. Então, ficava-se animado com qualquer coisa. Esse ficava é o verbo de ligação, seguida do ser, sujeito indeterminado. Sofre-se por amor na adolescência. O verbo sofrer é um verbo intransitivo, acompanhado da partícula ser, também indeterminado. E o precisa-se de funcionários, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, é transitivo indireto, por isso, sujeito indeterminado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí para não confundir. Quando eu tenho sujeito, mesmo com a partícula ser, que são os casos do verbo transitivo direto, com os demais verbos, se eu tiver o uso do ser, o sujeito é indeterminado. Depois, nos exercícios, a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Bom, o que é importante a gente pensar? Então, tem vários sinais aí para vocês terem atenção. Sujeito indeterminado. Em algumas situações, o verbo pode ser transitivo direto ou pode ser intransitivo, dependendo do contexto. Lembra que sempre a gente está analisando a frase, a oração no contexto. Então, quando eu digo, por exemplo, perde-se dinheiro com jogos, quem perde, perde alguma coisa. Perde o quê? Dinheiro. Nesse caso aqui, dinheiro é o sujeito, um sujeito simples, né? O dinheiro é perdido com jogos. Quando eu tenho perde-se muito em jogos, perde-se
Não tem o que é perdido aqui. Portanto, nessa frase, o sujeito é indeterminado. Aqui eu tenho voz passiva, aqui eu tenho sujeito indeterminado, porque eu não digo que é perdido, né? Então, nesse caso, sujeito indeterminado. Então, eu tenho que prestar muita atenção no uso desses verbos, para saber se ele é transitivo direto ou se ele está sendo usado como intransitivo, certo? Mesma coisa aqui. Matam-se mulheres por ciúmes. Matam o quê? Mulheres. Mulheres são mortas por ciúmes. Então, aqui o sujeito é um sujeito simples, com quem o verbo está concordando. Mata-se diariamente por ganância. Aqui eu não digo o que é morto, né? Então, por isso, eu tenho sujeito indeterminado. Sujeito simples aqui, determinado, sujeito indeterminado. Então, cuidado com esses empregos, tudo bem? E aí nós entramos então no sujeito, na oração sem sujeito, que era antes chamado de sujeito inexistente. E aí, como eu tinha dito para vocês, chamar, classificar o sujeito, sendo que ele não existe, é um tanto quanto estranho. Por isso se prefere hoje falar em oração sem sujeito, em vez de falar sujeito inexistente. Mas tanto faz, né? Bom, existem orações que não admitem sujeito, pois apresentam verbos impessoais. E o que são esses verbos impessoais? São aqueles justamente que não se referem a uma pessoa do discurso. Não se refere à primeira pessoa, nem à segunda, nem à terceira pessoa do discurso. Por isso, ele vai ficar na sua forma impessoal. Então, alguns casos ali, como nós temos, há muitas pessoas aqui na sala ainda. Choveu muito, choveu praticamente durante a noite toda. Há dias em que não chove, nevou muito em julho deste ano. Então, ali eu tenho verbos que vão marcar uma oração sem sujeito. Ela não tem uma concordância, tanto que esses verbos ficam também no singular. É importante a gente lembrar. Bom, quando que nós vamos ter, então, oração sem sujeito? Então, nós temos alguns casos. Os verbos intransitivos que indicam fenômenos da natureza, como chover, ventar, trovejar, anoitecer, amanhecer. E aí nós temos alguns exemplos, né? Então, já amanheceu, ou anoitece cedo no inverno, trovejou muito, choveu muito, nevou, ventou e por aí vai. O que a gente também tem que tomar cuidado, e aí a atenção novamente, é com o contexto. Né? Se eu digo choveram notas altas na última prova, notas altas é o sujeito. O verbo chover está sendo usado no seu sentido figurado, né? Metafórico. Então, nesse caso, o sujeito está ali, é um sujeito simples. Amanheci animada hoje, né? Esse amanheci, eu amanheci, um sujeito oculto, aquele que não está explícito, mas por meio da flexão verbal eu consigo identificar. Então, de novo, eu sempre preciso considerar o contexto de uso dessas frases, certo? Outros casos, além dos verbos que indicam fenômeno da natureza, nós temos verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Então, por exemplo, é noite ou eram 2 horas da manhã, e aí eu coloquei também uma atençãozinha, porque essa indicação de horas, né? São 2 horas, são 10 horas, é justamente um dos casos em que o verbo concorda com o que vem depois, com as horas, né? Então, nos demais casos, o verbo fica no singular, esse concorda com o que é o predicativo, na verdade. Faz 20 anos que moro aqui e não fazem, como muita gente diz, né? O verbo fazer vai ficar no singular quando for para indicar tempo decorrido. Está muito quente, então ali também vai ser oração sem sujeito. No caso do verbo haver, né? Então, não a vejo há anos, né? Então, ali, tempo decorrido, esse verbo vai não ter um sujeito. Havia muitos alunos naquelas aulas, então o verbo haver, no sentido de existir, também não tem sujeito, né? Então, aqui uma oração sem sujeito. O que é importante a gente pensar,
exceto no caso das horas, da indicação de horas, em que o verbo ser concorda com as horas, nos demais casos, o verbo fica no singular. Então, tomar cuidado aqui com o verbo haver, porque tem muita gente que usa haviam muitos alunos, ou houveram muitas festas. Não, o verbo é haver, no sentido de existir, ele é impessoal, portanto, ele vai ficar no singular. Houve muitos acidentes, havia muitos alunos, sempre no singular. É só lembrar que o verbo haver no presente, ninguém usa ão, né? Ão muitas pessoas, você diz há muitas pessoas. Consequentemente, se o verbo estiver no passado, no futuro, ele vai continuar no singular, certo? E nós temos ali, com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem sempre ficar na terceira pessoa do singular, que é isso que eu acabei de falar, né? Então, por isso, faz muitos anos que nos conhecemos. Deve fazer dias quentes na Bahia, se deve fazer, e mesmo o que estiver acompanhando esses verbos vai ficar no singular. E aí a gente tem ali outros casos em relação ao verbo haver. Então, há muitas pessoas interessadas na reunião, houve muitas pessoas, havia muitas pessoas, haverá muitas pessoas, deve ter havido muitas pessoas, pode ter havido muitas pessoas, sempre no singular. Tomem cuidado, porque é muito comum esse tipo de confusão. Uma questão que eu ia falar a respeito desses aqui, que o verbo haver é um verbo impessoal. O verbo existir, ele não é impessoal. Então, se eu fosse substituir, por exemplo, aqui, há muitas pessoas, iria ficar existem muitas pessoas. Ou houve, existiram, existia, né? Então, você vai fazer a flexão e aí o verbo concorda. Se eu tenho pessoas, sempre vai ficar no plural. Então, existem, existiram, existiam, existirão, ou devem ter existido. Então, aí o verbo vai flexionar. Podem ter existido, aí o que tiver junto vai para o plural, concordando aqui. Qual é a diferença? Esse verbo aqui, ele é impessoal, ele não tem um sujeito. E o verbo existir? Aí eu vou dizer que muitas pessoas é o seu sujeito, né? Então, tomar cuidado que, apesar do sentido ser o mesmo, né? Ou basicamente próximo, né? A estrutura sintática é diferente, né? São questões, classificações distintas. Lembra que eu tinha comentado com vocês, né? Para vocês separarem muito bem o que é semântico, o que é morfológico e o que é sintático, para não ter nenhum tipo de confusão. Bom, em relação aos tipos de sujeito, basicamente isso para a gente fechar, então só ficou faltando o sujeito indeterminado, né? E o sujeito aí, a oração sem sujeito. No caso ali do sujeito simples, o composto e oculto, nós tínhamos visto na aula passada. Eu vou deixar alguns exercícios e depois a gente volta falando sobre eles, tá bom? Façam com atenção e lembrem que a análise sintática ela é feita da oração. Então, se a frase tiver mais de uma oração, vocês vão ter que analisar separadamente, bem? Então, até a próxima aula. Um beijo, gente!